Então vamos começar a aula de hoje, né, de fundações. Então a gente vai hoje dar continuidade, né, ao estudo das fundações diretas, né, que é Sapata, né, a parte de dimensionamento. Hoje a gente vai ver então dimensionamento para pares de divisa. Então tem situações que o projeto estrutural, dependendo do terreno também, às vezes também não é muito espaçoso, ou a estrutura, né, exige que tenha um pilar na divisa, e a gente tem essa situação aí para ter que dimensionar. Ela é diferenciada da situação da sapata isolada, né, e da sapata associada, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, no caso de pilares juntos aos limites do lote, né, nas divisas ou alinhamento de rua, ou próximos também a obstáculos, muitas vezes não é possível fazer que o centro de gravidade da sapata coincida com o centro de carga do pilar. Então, torna-se necessário o emprego de uma viga de equilíbrio ou viga alavanca, né, que a gente chama de viga alavanca ou viga de equilíbrio, a mesma coisa, ligada a outro pilar. Então, é feito isso para absorver o momento gerado pela excentricidade da sapata. Acho que até tinha comentado na aula antes ali da parada, a gente tinha comentado em sala essa situação no momento, né, quando tem excentricidade na sapata. Né. Então aqui a gente tem a situação, né, mostrada na figura aqui, onde a gente tem a divisa aqui no lado esquerdo. A gente observa aqui que eu tenho a viga alavanca, né, onde na sapata aqui de divisa, né, a gente observa o centro de gravidade, está marcado ali, e eu tenho o centro de carga, que é ali no centro de gravidade do pilar, né, o centro de carga, e a gente observa aqui a excentricidade, chamada de E minúsculo. A gente tem as dimensões aqui da sapata, né? Então, a sapata a gente sempre trabalha a dimensão maior, a gente chama de A, e a dimensão menor da sapata, né? Chamamos aí de B minúsculo, A minúsculo, B minúsculo. A distância dos centros de carga dos pilares, né? A gente pega aqui na horizontal, a gente tem aqui, chamou de L, né? L maiúsculo. Então, olhando, fazendo um corte aqui, olhando, a gente vê como é que está o comportamento dos carregamentos. Então, a gente tem a carga do pilar 1 chegando aqui, né, chegando em terra, aqui, apoiando na viga alavanca. A sapata aqui ela vai ter uma reação, que a gente chamou de R1. Essa reação está aplicada no centro de gravidade da sapata. Daí, olhando a sapata que está dentro do terreno aqui, a gente tem a reação R2 e a carga do pilar P2 que está chegando na sapata 2, né, chamando a sapata da esquerda sapata 1, sapata da direita sapata 2. Né. Fazendo um diagrama aqui de corpo livre, a gente observa os carregamentos. Então, a gente tem uma carga concentrada, então a gente vai ter uma viga biapoiada aqui, né? Uma carga concentrada no balanço. Nesse balanço, a gente tem uma distância da reação R1, que é o nosso E ali, que é a excentricidade, né? Olhando aqui à direita, a gente tem a reação da sapata 2 e a carga do pilar 2, elas estão coincidindo, então o centro de carga e o centro de gravidade da sapata estão coincidindo, então ela não gera a excentricidade. E temos aqui a distância da carga, né, do pilar 1 até a carga do pilar 2, que são os centros de cargas, né, dos pilares, que é a distância L. Então essa é a situação que a gente tem para efeito de cálculo. Né? Então, a área da sapata de divisa é dimensionada pelo esforço da reação R1, né? Que é o que vai estar atuando aí na sapata 1. Então, a gente sabe que tem a excentricidade e o L, né? Que a gente vê na figura, que representa ali a distância entre o centro de carga dos pilares
E daí a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o momento, né, em relação aí ao centro de carga do pilar 2 aqui, né? Então a gente vai fazer o somatório de momentos para determinar o R1. Fazendo um momento nesse ponto aqui, né, a gente vai achar o R1. Então, fazendo o momento, a gente vai ter o seguinte: P1 que multiplica a distância até o P2 lá, que é o centro de carga 2 lá, que é L, né? A gente viu lá que tinha cota L. Então, P1L. Já passei para o outro lado da igualdade aqui, mas se quisesse fazer, ia ficar menos R1 que multiplica L menos, L menos E, né? Porque eu vou pegar a distância aqui do vão. Então, se eu sei que a distância total aqui é L, se eu descontar o E, eu vou ficar somente com a distância aqui do vão, que é L menos E. Então, ficaria menos R1L menos E igual a zero. Daí passei para o outro lado, já ficou P1 que multiplica L igual R1 que multiplica L menos E. Agora eu vou isolar o R1, né? A gente quer saber o valor do R1. Então, a gente isolando o R1, a gente fica, então, com P1 que multiplica o L dividido pelo L menos E. Né? Aqui vai passar dividindo. Né? E assim pode-se determinar a área da sapata. Né? A área da sapata é lado vezes lado, ou aqui lado maior vezes lado menor, ou a gente também viu que a área da sapata é dada pela carga, né? Que está atuando na sapata, dividido pela tensão admissível do solo. Né? Então, no caso, minha carga vai ser o R1, né? Então, a gente já tem aqui, se tivesse valores aí, a gente já teria o valor dele, né? Aqui está só literal. E a tensão também, que a gente ia, na prática, ia ter a sondagem e tal, já ia ter o valor também. Então, teria como determinar a área aí da sapata. A gente também nota, né, que o R1 é função da excentricidade. E a excentricidade ela está agora relacionada à dimensão B, né? Então, se a gente olhar aqui a figura novamente, né? Então, a excentricidade ela está paralela com as dimensões B, né? B' e B. Então, a gente chega a essa conclusão aqui, ó, que o E, né, que é a excentricidade, está aqui a cota, é igual a dimensão B menos a dimensão B'. Aí a gente vai obter a excentricidade. Então, sempre quando tiver uma situação assim, a gente vai ter o B' é a dimensão aqui do pilar, né? A face menor do pilar. E o B é a face menor da sapata. Então, a gente tem essa relação aí. Então, para o cálculo das dimensões da sapata, é necessário conhecer o R1, como a gente viu ali no slide anterior, né? Para determinar a área da sapata. E, por sua vez, depende das dimensões. O problema é resolvido por meio do processo iterativo, considerando ainda a recomendação de se tomar a relação, né, do lado maior da sapata dividido pelo lado menor da sapata, que a gente vai determinar ainda, né? Então, relação A sobre B tem que ser igual a 2,5. Isso aí a gente vai seguir esse parâmetro. Utilizando essa relação, vai se obedecer o critério, né? A sobre B menor ou igual a 2,5. E minimiza-se a excentricidade, pois quanto menor o valor de B, né, menor será a excentricidade. Então, esse critério aqui é justamente para minimizar o efeito aí da excentricidade. Então, aqui eu fiz um roteiro, aí, né, uns passos aí, do processo iterativo. Então, letra A, primeiro vamos adotar, né, isso aqui também é um parâmetro que a gente vai utilizar no cálculo já como padrão, né, vamos adotar sempre que o R1 é igual a 1,2 que multiplica P1, né, então a reação da sapata é igual
a 1,2 que multiplica a carga do pilar, né? Está chegando nela. Então, em geral, esse valor é cerca de 20% maior, né? O R1 é 20% maior que o P1, né? Que é a carga do pilar. Então, devido a essa constatação na prática, aí, foi adotado esse critério aí, o R1 igual 1,2 P1. Depois a gente vai calcular a área, né, que a sapata tem que ter. Então, calcula esse valor da área, onde vai pegar a reação da sapata, que é a carga, né, dividido pela tensão admissível do solo. Feito isso, a gente vai pegar aquela relação lá que a gente tem, né, onde o lado maior da sapata vai estar para o lado menor, igual a 2,5, né? Então, a razão entre A e B aqui tem que ser igual a 2,5. A gente daí vai calcular os valores de A e B, né? Com o valor de B, a gente consegue calcular a excentricidade, né? Porque o B' a gente já vai ter, que é a dimensão menor do pilar. Então, a gente calculando o B, a gente vai ter o B e o B', né? Vocês lembram lá que era B menos B' sobre 2, né? 2, né? Então, calcula-se daí então o R1'. A gente vai ter que achar um R1', que ele vai ser dado pela carga do pilar, que multiplica o comprimento, lá o L, dividido pelo L menos E. Isso aqui a gente vai ver no exercício, fica mais fácil de visualizar, né? Então, vai ser resolvido o exercício e depois volta aqui no roteiro, vocês já se familiarizam melhor. Mas eu vou passar aqui a sequência para depois a gente resolver o exercício. Então, a letra E, compara-se o valor então, do R1', que a gente vai achar, né, com o R1 que a gente já tem, né, que a gente calculou lá no início aqui, que era 1,2 que multiplica P1. Esse era o nosso R1. Eu vou achar o valor do R1', e aí eu tenho essa condição aqui, de módulo do R1' menos o R1 tem que ser menor ou igual a 10 kN. Se atender, fechou, né? Já tenho o valor, né? A gente vai pegar o valor encontrado ali do R1'. Se não, né? A gente vai ter que fazer novamente o processo todo. Por isso que é método iterativo, né? Então, letra F, caso contrário, a gente vai ter que calcular uma nova área, né? Vou voltar lá no início aqui, né? A gente vai pegar o R1', né, que a gente achou, vai substituir aqui no cálculo da área, né? E vai achar uma nova área. Né? Daí, com a nova área, vai achar novamente o B, né? Daí vai achar novamente um outro R1, duas linhas, no caso, né? E daí você vai fazer novamente aqui a verificação. Se verificar, ok, senão faz uma nova iteração. Geralmente, na segunda, a segunda iteração já dá menor aí, já atende a desigualdade que é menor que 10 kN. Letra G, então, as dimensões A e B são, né, aproximadas para múltiplos de 5. Então, a mesma coisa que a gente já vem fazendo nos outros casos, né? Então, sempre arredondar para múltiplo de 5 a dimensão da sapata. Calculam-se os valores da excentricidade da reação da sapata, né, de divisa, correspondente às dimensões A e B definitivo. Antes de fazer o exercício, vamos fazer algumas observações aí no que diz respeito a esses pilares de divisa aí, como for o dimensionamento das sapatas aí, né? Então, não é necessário utilizar nas expressões os valores reais da distância entre o centro de carga dos pilares e da excentricidade.
basta trabalhar somente com as componentes na direção perpendicular à divisa. Então a gente vai trabalhar com o B, né? O B, B' e o E, né? Então é isso que está dizendo. O centro de gravidade da sapata é o ponto da reta passando pelo centro de carga dos pilares. Está a uma distância E, marcada na direção perpendicular à divisa do centro de carga do pilar P1. Então lá na figura a gente observa isso, né? Tem a reta passando pelo centro de carga dos pilares e a gente tem a excentricidade ali, né? Que é marcada com a perpendicular com a divisa ali do centro de carga do pilar 1. Após ali, ó, determinada a posição do centro de gravidade, né? Marcam-se as dimensões A e B, respectivamente, nas direções paralela e perpendicular à divisa. Embora a dimensão B, que é a dimensão menor da sapata lá, seja marcada perpendicularmente à divisa, as faces das sapatas devem ser paralelas à reta que une os dois pilares, para minimizar os esforços de torsionais, né, para evitar a torção na viga, né, na viga alavanca. Então, as dimensões da sapata têm que ser paralelas a esse eixo que está passando, né, nas faces ali do centro de gravidade, né? Então, as faces têm que ser paralelas justamente para evitar a torção, né? Senão já começa a ter mais um esforço aí na viga. E frequentemente, né, as sapatas de divisa, né, estão associadas a escavações profundas junto às construções vizinhas, né, que a gente comentou no início lá. Nesse caso, pode ser preferível uma sapata mais próxima a um quadrado do que uma sapata retangular, com aquela relação lá, lado maior pelo lado menor, igual a 2,5. Nesse caso, aí, o projeto sacrificaria a viga alavanca, né, na busca de uma solução mais exequível. Numa situação dessa, daí tem que passar para o calculista lá, né, e verificar, né, uma solução que atenda à necessidade da obra. Então, o engenheiro que está acompanhando a obra, muitas vezes pode se deparar numa situação que tem que entrar em contato com o calculista, né? Nem sempre é o mesmo engenheiro que está na obra que fez o cálculo. Então, antes de fazer qualquer alteração, né, tem que falar com o engenheiro que fez o projeto. Porque a partir do momento que você alterar na execução e não comunicar ao calculista, né, se você estiver responsável pela execução, você vai ser, se tiver problema, você vai ser o responsabilizado. Da mesma forma que se der um problema devido ao projeto, o engenheiro que executou não é o responsável, e sim o que fez o cálculo, né? Então sempre atentar para isso. Depois de mencionar a sapata de divisa, a gente tem que dimensionar também a sapata que está dentro do terreno ali, travando a viga de equilíbrio ali, né? A sapata interna ali. Então, o dimensionamento dessa sapata interna. Uma vez dimensionada a sapata de divisa, a gente vai ter que fazer, então, esse dimensionamento da sapata interna. Que é bem semelhante ao que a gente viu na aula passada ali, da sapata isolada, né? Só tem uma diferença, uma ressalva, né? Do esquema estrutural apresentado na figura, a gente viu lá que o pilar, a viga de alavanca, tende a levantar o pilar 2. A gente tem um balanço, né, onde o pilar 1 está na ponta do balanço, então ele vai acabar fazendo a alavanca, né, é por isso o nome viga alavanca, aonde ele vai tentar levantar o pilar 2. Então a carga que está chegando no pilar 2, né, que seria transmitida para a sapata 2, que transmitiria ao solo, ela vai, teoricamente, ela vai ser reduzida, né, porque eu vou ter uma força de alavanca ali, sentido contrário ao carregamento do pilar, tentando levantar, né, o pilar. Então a gente faz ali a redução da carga aplicada ao solo, né, um valor
que a gente chama ali de ΔP. Então, ΔP o que, que é? É R1 menos o P1. O R1 é a reação lá da sapata 1 menos a carga do pilar 1. Então, na prática, esse alívio de carga no pilar, ele não é adotado integralmente, né? Então, sendo comum a adoção da metade do alívio, né? Então, você vai pegar isso aí e dividir por 2, né? Assim, a sapata interna será dimensionada. Então, pela nossa dedução aqui, a sapata R2, que é a reação da sapata 2, aqui ela vai ter uma reação igual, né? A R2 é a reação da sapata 2. Carga do pilar 2, é a carga que chega na sapata 2, menos o ΔP, sobre 2, né? Então, como a gente comentou ali, vai ser adotado a metade desse alívio aí, né? Que é o ΔP. Essa redução do valor do alívio é atribuída ao fato da viga de alavanca não ser rígida, né? Então, além de as cargas de projeto incorporarem sobrecargas que nem sempre atuam integralmente. Integramente, o que causaria um alívio hipotético. Né? Então, nesse caso, nem está sendo considerada sobrecargas de projeto, né? Então, essa relação ali já está atendendo para efeito de cálculo. No caso da alavanca não ser ligada a um pilar interno, tem situações que você não vai ter o pilar chegando. Né? Então você pode ter uma situação como um contrapeso, né? Que seria só o bloco ali, né? Uma sapata, né? Ou um elemento trabalhando a tração, pode ser uma estaca, né? Ou um tubulão. O alívio daí é aplicado integralmente a favor, né? Isso a favor da segurança. Então daí não divide o ΔP por 2. O alívio, o ΔP, no caso de não ter um pilar, né? Na sapata ali, né? Travando a viga de alavanca. Então, o ΔP é usado com valor integral. Então, vamos ver como é que faz aí um dimensionamento. Eu acredito que daí fica mais fácil de visualizar. A gente viu a parte teórica ali. Então, vamos pegar uma situação aqui onde a gente tem dois pilares, né? P1 e P2. A gente tem a tensão admissível do solo e daí temos que dimensionar aí a sapata de divisa, né? Onde a gente observa aqui também a divisa está no lado esquerdo aqui, e temos as dimensões já dos pilares, né? A seção dos pilares ali é 50 por 20, o P1, né? Tem uma carga aí de 1000 kilonewtons, só para ter uma ideia aí de grandeza, né? Na faixa de 100 toneladas, né? O pilar 1. O pilar 2, 1200 kilonewtons, que seriam 120 toneladas aí. Já são cargas aí de um valor grande aí, né? Para carga de edifício já, né? Uma residência aí, não vai chegar em valores dessa grandeza. O pilar 2, 20 por 40, a gente tem a distância do centro de carga dos pilares ali, 500 centímetros, né, 5 metros. Né? Então, iniciando. Primeiramente, né, a gente tem aquela situação que a gente adotou lá, que é a reação da sapata 1 tem que ser igual a 1,2 que multiplica a carga do pilar 1. Né? A gente viu lá na parte teórica que vai ser adotada essa relação aí. Então, substituindo a carga lá no pilar 1 era 1000, né, kilonewtons. Então, substituir com 1,2 que multiplica a carga do pilar 1. Aonde a gente achou, então, que a reação da sapata ali, o R1, é 1200 kilonewtons.
com o valor do R1, a gente determina a área da sapata, né? Que é o R1 dividido pela tensão admissível do solo. Então, o meu R1 é 1.200, tensão admissível do solo, a gente viu ali, estava no enunciado do exercício, que é 300. Né? Então, já substituímos ali, fazendo a divisão. Então, a área da sapata 1 ali, que é a sapata de divisa, tem que ser 4 metros quadrados. A gente sabe que a área da sapata é dada pelo lado maior, que multiplica o lado menor, né? A gente sabe agora que a área tem que ser 4, então A vezes B tem que ser igual a 4, que é a área da sapata. A gente tem aquela relação que a gente vai adotar, né? Também que a razão entre a área, o lado maior da sapata, pelo lado menor da sapata, tem que ser igual a 2,5. Isso é da teoria lá, que a gente viu antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou substituir ali e vou achar que 2,5 B ao quadrado igual a 4. Vou isolar o B. Achei B igual a 1,26 metros. Eu tenho o A e o B aqui no caso, né? Então eu vou jogar aqui na A vezes B igual a 4, isolo o A. Onde eu fico então com A igual a 4 dividido por 1,26. O B passou dividindo ali, né? Fazendo o cálculo aí, 3,18 metros é a dimensão A. E a dimensão B, 1,26 metros. A excentricidade, né? Ela é dada por B menos B' dividido por 2, que a gente viu lá no início da aula, né? A excentricidade é dada pela subtração ali do B menos B' sobre 2. Então, substituindo, o meu B eu calculei agora, o B', vou voltar lá no slide, né? A gente tem essa distância aqui, a excentricidade, né? Então, a gente está calculando lá B menos B', né? Só para... A gente tem agora que vamos achar o R1, que também foi dado lá na parte teórica lá. O R1' é igual a P1, que é a carga do pilar está chegando a sapata 1, multiplica L, a distância entre os centros de cargas lá que a gente viu, dividido pelo L menos E. Então a carga do pilar a gente tem, que é 1.000, a distância entre os centros de cargas é 500 centímetros, 5 metros, né? Dividido pelo L menos E, então 5 menos 0,53. Fazendo a divisão, né, fazendo o cálculo, né, a gente achou 1.119 quilonewtons. Agora a gente vai fazer aquela verificação lá, para ver se é menor ou igual a 10. Então eu tenho que módulo, né, R1' menos R1 tem que ser igual, menor ou igual a 10. Então, substituindo, fica 119, 1.119 quilonewtons menos o 1.000. Então, deu bem acima, né? Da 119, que é maior que 10 quilonewtons. Então, quando não atende a condição, a gente vai ter que fazer um segundo ciclo iterativo. Nesse ciclo iterativo, o que a gente vai fazer, né? Como a gente viu lá no roteiro, a gente vai pegar o valor do R1 agora e vai calcular uma nova área lá, né? Daí a gente não vai usar mais o 1.200, agora a gente vai usar esse valor aqui, 1.119, né? Então vamos para o segundo ciclo
iterativo. Então agora a gente vai determinar a nova área. Então está lá o R1 linha agora, né? Dividido pela tensão admissível do solo. Essa é a mesma, né? Então, substituindo 1119 divide pelo 300, vou obter a nova área aí da sapata. Então a área agora ficou 3,73 metros quadrados. Então, com a nova área, agora eu vou fazer novamente via A vezes B igual agora 3,73. A relação A sobre B sempre vai ser o 2,5, que a gente viu, né? Sempre vai adotar essa relação aqui. Então, vai chegar agora 2,5 que multiplica B ao quadrado igual a 3,73. Vou isolar o B, achei um novo valor de B aqui, 1,22 metros. Com o B, a gente vai achar o A, onde o A vai ficar então 3,73 dividido por 1,22, que é o valor do B que a gente achou agora. Novo valor do A, 3,06 metros. Agora a gente vai achar a excentricidade ali, né? Agora o B vale 1,22, então ficou 1,22 menos 0,20 dividido por 2. Então vai dar aqui 0,51 a excentricidade. Com a excentricidade agora a gente vai achar o R1 em duas linhas, né? A gente está na segunda iteração. Então agora é R1 duas linhas. Então vai ficar igual a carga do pilar, essa a gente já é a mesma, né? O L é o mesmo, e L menos o E que mudou agora, que é 0,51. Então, achando o valor do R1, substituindo os valores da carga, distância entre os centros de carga dos pilares, dividido pelo L menos E ali, deu 1.114 kN. Agora o que eu vou fazer? R duas linhas menos o R linha, né? Então R duas linhas, R1 em duas linhas menos R1 linha. Então vai ficar 1.114 menos 1.119 em módulo, né? Então achamos o valor 5. O 5 ele é menor que 10 kN. Ou seja, né, processo iterativo, né, verificou, né? Então a gente já achou aí as dimensões. Então arredondando os valores, né, tem que ser múltiplo de 5. Então o A ficou, a gente achava aqui 3,06 metros, né? Então arredondando para múltiplo de 5 ficou 3,1, 3,10 metros, né? E o B ficou, era 1,22 com 1,25 metros. E os valores finais da excentricidade e da carga, né, na sapata ali. Então a excentricidade ficou com o valor arredondado agora, né? 1,25 menos 0,20 dividido por 2. Então a excentricidade ficou 0,53. E o R1, também utilizando agora a excentricidade, que a gente utilizou aqui o valor arredondado, né? Então vai ficar R1 igual a 1.000 vezes 5 dividido por 5 menos 0,53. Então a reação na sapata ali de divisa ficou igual a 1.119 kN, o nosso R1. Então a parte da sapata de divisa a gente concluiu. Agora a gente tem que dimensionar a sapata interna, né? Que é onde está travando ali com a viga alavanca, né? Então a gente começa nosso alívio lá, o ΔP, R1 menos P1, meu R1 1119, né? O P1 é a carga lá do pilar, que é 1.000. Então o ΔP
ficou 119 kilonewtons. Então aqui observe que a gente não utilizou o R, aqueles primeiros lá, a gente usou o R1 final. Né? Então R1, o R2 ficou igual então a P2, que é a carga no pilar 2, menos o nosso ΔP dividido por 2, né? A gente viu lá na parte teórica que tem que considerar metade do ΔP, o efeito de cálculo da reação R2. Substituindo. Desculpa, agora a gente não vai primeiro determinar a área aqui. Então vamos determinar a área da sapata 2, a gente tem a carga ali do pilar, ali está, o centro de gravidade está coincidindo com o centro de carga, então dá direto ali, então vai ser a área 1140 dividido pela tensão admissível do solo, né, que é 300. A gente acha o valor 3,8 metros quadrados, que eu já passei direto aqui, A vezes B é igual a 3,8 metros quadrados, que é a área, né? Lá da sapata isolada, que a gente viu na aula passada, a gente tem uma relação que A menos B, que é lado maior menos lado menor, igual lado do pilar menor menos lado do pilar maior, que é o A, né? Menos lado do pilar menor, que é o A', B', tem que ser igual a 0,20. Fazendo aqui, passando para o outro lado da igualdade, né? Vai cair na distributiva. Aqui eu já fiz direto, aqui já está passagem direta. Vai chegar na equação de segundo grau aqui. Vai ficar b ao quadrado mais 2b menos 3,8 igual a zero. A gente vai ter as raízes, a gente vai pegar a raiz positiva, onde a gente vai achar o valor da dimensão b da sapata interna ali, igual a 1,85 metros. Sabendo ali a gente faz agora que A igual a B mais 20, né? Mais 0,20, né? Isolando o A ali. Vou substituir o B. Vou ficar com 1,85 mais 0,20. E a gente determina, então, a dimensão A da sapata interna ali, que ficou 2,05 metros. Então, nesse caso aqui já está múltiplo de 5. Então, as dimensões dela ficou 2,05 para o A e 1,85 para o B. Então a gente chegou nessa situação final aqui. Então a sapata de divisa, ela ficou, que a gente calculou lá, 1,25, que é o B, e o A ficou 3,10 metros, né? 300, aqui está em centímetros, então ficou 125 por 310 centímetros. A nossa excentricidade, que é do centro de gravidade da sapata até o centro de carga do pilar, ficou 53 centímetros, tá aqui a cota. E na sapata interna aqui, a gente tem o 1,85, que a gente viu agora, calculou agora, né? E o 2,05. Então, lá é 2,05 centímetros, né? 205 centímetros, e o B, que é a dimensão menor, 185 centímetros. E a distância aqui ficou, né, os 5 metros aqui, que é a distância entre os centros de cargas aqui, onde vai passar a nossa viga de equilíbrio, ou viga alavanca, né? Ela vai estar nessa linha tracejada aqui. Então esse é o dimensionamento aí da sapata de divisa com a sapata interna. Então, é só saber ali, olhar o roteiro, né, e ter os parâmetros aí que não tem, é sempre a mesma raciocínio ali, né. Peguei mais um exercício aí para fixação. Então aqui agora a gente tem dois pilares, né, um retangular e outro quadrado aqui, sendo que o pilar 1 é 50 por 20.
Pilar 2, 30 por 30. Tensão admissível do solo, 300 kN por metro quadrado. A distância horizontal aqui do centro de carga também é 500 centímetros. Carga nos pilares, P1, 1.500 kN, uma carga de 150 toneladas. E P2, uma carga de 1.000 kN, que dá 100 toneladas. Né? A distância vertical entre os centros de carga dos pilares está 200 centímetros. Então tem, nesse caso, a distância horizontal e a distância vertical. Né? Eles não estão alinhados como no outro caso. Então, iniciando pelo dimensionamento da sapata de divisa, né? Usando a relação lá para determinar a reação da sapata da divisa ali, que é o R1. Então fica R1 igual a 1,2, multiplica a carga do pilar 1, né? Então a carga é 1.500 kN, então ficou 1,2 vezes 1.500, a gente acha aí 1.800 kN. Esse é o valor da reação na sapata 1. A área da sapata vai ficar então 1.800, que é a reação na sapata, dividido pela tensão admissível do solo, que é 300. Fazendo divisão, acho 6 metros quadrados a área aí, na sapata. A gente sabe que a área é dado lado vezes lado, né? Lado maior vezes lado menor, igual a área 6 metros quadrados. A gente tem a relação que A sobre B é igual a 2,5. Então vai ficar 2,5 B ao quadrado igual a 6. Então até agora, mesma sequência do exercício anterior, né? A gente determinou o valor do B, né? Da raiz lá, achou 1,55 metros, a dimensão B. A dimensão A vai ser 6 dividido pelo 1,55. Achamos a dimensão A da sapata, 3,87. A excentricidade B menos B' sobre 2, substituindo. Vai ficar 1,55 menos 0,2 dividido por 2, onde a excentricidade ficou então 0,675 metros. Eu tenho aqui a R1', né? Vai ser igual P1L dividido por L menos E, igual a gente viu no exercício anterior ali também. Substituindo. Então a gente vai ter a carga, né? 1.500, que multiplica 5. A gente pega a distância entre o centro de cargas na horizontal ali, igual a gente fez no anterior, dividido pelo L menos E, onde a gente achou um R1' igual a 1.734 kN. Faltou a verificação, né? Deixa eu ver. Não saiu no slide. Você tem que fazer, complementar. Vamos para a sapata interna aqui. Sapata interna, a gente tem o ΔP, que é igual R1 menos P1, então é o alívio lá que a gente viu. 1.734 menos 1.500, 234 kN. Logo, meu R2, que é a reação na sapata 2, vai ser igual. Então, a carga no pilar 2 menos ΔP sobre 2. Né? A gente viu que divide o ΔP por 2, para o alívio ali da carga na sapata 2. Substituindo, 1.000 menos o 117 igual a 883 kN. Então,
reação, né? Da sapata 2, 883 kN. A área, então, vai ficar a reação da sapata 2 dividido pela tensão admissível do solo. Então, 883 dividido pelo 300. A área da sapata 2, que é a sapata interna ali, 2,94 metros quadrados. Então, A vezes B igual a 2,94. A relação lá que a gente viu na sapata isolada, né? Onde a gente sabe que A menos B igual a' menos B', igual a zero. Logo, né, o A vai ser igual a B, vai ser igual a 1,71. Então, as dimensões aqui nesse caso, né, ficaram A e B aqui na sapata isolada ali, né, na interna, né, 1,75 por 1,75. E na sapata de divisa deu 3,80 por 1,55. Só deixa eu voltar aqui no negócio. Dar uma. Aqui a gente achou o B e o A, né? Só faltou fazer as verificações. Hein? Vou disponibilizar o slide ali, vou pôr depois ó, aquele verificação ali que faltou. Então, aqui a gente observa que a viga de equilíbrio, ela ficou, vamos dizer assim, ela ficou perpendicular à divisa, né? Ficou inclinada, né? Porém, ela está ligando ali o centro de carga dos pilares. E a gente observa aqui que a sapata de divisa, né? Como a gente comentou no início da aula, a dimensão B, né? Que deu 1,55, mas a gente observa que a sapata ela ficou com a linha paralela, né? A linha da viga de equilíbrio, a linha de centro da viga de equilíbrio. Então, ela, conforme para evitar a torção, né? Efeito de torção na viga, né? Então, a gente faz a dimensão B paralela com o eixo da viga de equilíbrio. Né? Então, esse é o detalhe aí também que tem que observar na execução, né? Para evitar que tenha um esforço adicional na viga de equilíbrio. Que às vezes não foi dimensionado para torção, né? E daí, se não está errado lá, pode vir a dar problema na viga. O pessoal está aí na sala ainda? Deixa eu ver se está tudo aí. Então, pessoal, a aula de hoje seria isso, né? Então, a prova, a Zilma tinha entrado no início, aí a prova vai ser referente ao primeiro assunto lá, né? Então, esse assunto que a gente está vendo agora de dimensionamento vai cair na segunda prova. Então, quero ver se deixo mais uns exercícios agora de dimensionamento de sapata isolada, associada a essa de divisa lá na sala virtual aí, para vocês tentarem resolver e tirarem as dúvidas, né? Só olhando parece que é simples, né, tal, mas na hora que pega para resolver, daí que começa a surgir alguma outra dúvida, né? Então, a aula de hoje seria isso que a gente teria aí de assunto, né, de conteúdo, e desejo aí que vocês caprichem aí na prova para todo mundo ir bem aí, né? Certo? Uma boa noite a todos aí e até a próxima aula.